Olá pessoal, eu quero apresentar a vocês o professor Edson Fernandes. Ele é formado em História na Universidade do Sagrado Coração, hoje Unisagrado, fez mestrado em História na Unesp de Araraquara, História Econômica, fez doutorado em História e Geografia Humana na Unesp de Franca e é um profundo conhecedor da nossa região, um estudioso sobre os caingangue, sobre os nossos rios, sobre a nossa situação e o nosso desenvolvimento na passagem do século XIX para o século XX. Inclusive, pessoal, recomendo a vocês o livro que o professor Edson Fernandes escreveu com o jornalista Luiz Paulo, Fronteira Infinita, sobre o início de Bauru, escravidão negra, bugreiros e perseguição dos indígenas caingangue, e um artigo que ele escreveu chamado Caingangue, a resistência dos últimos guerreiros do sertão paulista. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês gostem do capítulo. Olá pessoal, meu nome é Edson Fernandes e conforme já anunciou o professor Fábio Palota, eu vou falar um pouco sobre a ocupação dessa nossa região, região centro-oeste do estado, e a população indígena que morava aqui e os embates com os povoadores não índios que chegaram. Nossa região, ela começou a ser ocupada por não índios nas primeiras décadas do século XIX. Então eram povoadores que vinham do sul de Minas, do Vale do Paraíba Paulista e Fluminense, e iam estabelecendo roçados, sítios em meio à mata. Meados do século XIX, 1850, 1860, já havia os grupos indígenas que habitavam aqui. Aliás, segundo uma pesquisa do Robson Antônio Rodrigues, a presença dessas comunidades indígenas, principalmente os caingangues, remontam ao século XIV. Então é uma população que estava há 500, 600 anos na região. Então, em meados do século XIX, havia alguns grupos indígenas, entre eles os Guarani, que eram índios que já tinham contato com os não índios, porque parte desses índios guaranis, eles saíram lá do Paraguai por conta da Guerra do Paraguai, dos conflitos na Bacia do Prata, e eles vão se estabelecendo aqui, e inclusive trabalhando nas fazendas de alguns fazendeiros aqui da região. Havia um outro grupo, que eram os Oti-Chavante, eram índios descritos pelas fontes contemporâneas e da época, né, como índios mansos. Só que os Otis, eles eram inimigos de outro grupo, que são os caingangues. Os Otis foram extintos. Por quê? Porque os Otis acabavam fazendo do rebanho dos povoadores a sua caça. Então há registros, sou até engraçado, né, de um fazendeiro que ter trazido 80 cavalos e éguas, né, para criar aí, e os Otis comeram todos. E eles não achavam que isso era uma coisa errada, porque para eles era normal, né? Era normal isso, o animal está ali, é a minha caça. Então, esses Otis sofreram uma brutal perseguição dos fazendeiros que organizavam batidas, as chamadas dadas. Essas dadas eram expedições de bugreiros. Os bugreiros eram aquelas pessoas que eram especialistas em dar cabo do índio, ou matar, ou expulsar o índio. Então formavam-se grupos de 20, 30 pessoas e iam para cima das aldeias. Então os Otis foram extintos. E como os Otis eram inimigos dos caingangues, enquanto os Otis estavam na área, os caingangues eram como se eles tivessem um anteparo. Quando os Otis foram extintos, os caingangues ficaram livres, ficaram despreocupados, digamos assim, e começou a ter os conflitos entre esses povoadores não índios, que estabeleciam fazendas e sítios, e os caingangues. Por quê? Porque o seu território está sendo invadido. Há registros que dizem que esses primeiros povoadores, quando eles estabeleciam seus sítios e roçados de maneira isolada no sertão,
eles não tiveram problemas com os índios, né? Então eles viviam de maneira mais ou menos pacífica. A gente tem relatos disso, né? De moradores que ficavam a 2, 3 quilômetros de um grupo indígena, de uma aldeia indígena. O problema é que com a chegada cada vez mais intensa de povoadores e a construção da ferrovia noroeste do Brasil. Porque a noroeste, que muita gente sabe, né, partiu de Bauru e se dirigiu ao Mato Grosso. Então ela entrou em território em que não havia cidades. Então ela cortou a mata que era território dos caingangues. A região que nós estamos tratando é aquela que vai entre o Tietê, que corta o estado de São Paulo no sentido sudeste e noroeste, o Tietê, e corre mais ou menos paralelo ao Tietê e ao sul o rio Aguapeí Feio, o rio do Peixe e o rio Paranapanema. Essa área era a área em que esses grupos indígenas eles ficavam, né, de uma maneira assim, nômade ou seminômade. Por exemplo, os caingangues se estabeleciam numa área, segundo alguns autores, por exemplo, gostaria de citar também Animinon Suzel Pinheiro, que fez um mestrado e doutorado sobre isso, eles ficavam em torno de 2 anos na área. Depois eles abandonavam ou ateavam fogo nos ranchos ou abandonavam e eles iam para outra área. Então esses grupos aí, obviamente que esses conflitos, esses ataques chegavam às autoridades provinciais, né? A província seria hoje o estado de São Paulo. Então a gente tem muito relato, muitas cartas de fazendeiros aqui ou de autoridades pedindo força policial lá na capital da província. Para quê? Para dar conta dos índios. Ou então presentes, porque havia em certos momentos um relacionamento amigável. Então a gente tem relatos assim de que os índios eles ajudavam a colher a roça de um fazendeiro. Então, a gente tem muito relato disso, né? Dessas autoridades pedindo força policial ou pedindo presentes, ou pedindo a presença de padres para catequizar os índios, para construir aldeamentos. E, de fato, nós tivemos na região alguns aldeamentos em que os padres tentavam catequizar os índios. E há relatos, inclusive, das dificuldades que os padres tinham. E os fazendeiros tentando o quê com os índios mais, digamos assim, aguerridos, né, como os caingangues. Os fazendeiros tentando dar cabo deles e contratando bugreiros. Como eu disse, ele podia ser até fazendeiro ou era alguém achamado de um fazendeiro. Então eu reunia um grupo de 20, 30 jagunços, né, armados, e eles passavam dias, entravam numa área, sabiam que tinha uma aldeia, localizavam a aldeia, passavam a noite à espreita, e eles atacavam de manhã, quando os índios ainda estavam meio que sonolentos, né? Então, de manhã, eles atacavam e faziam um massacre. E, às vezes, sobrevivia uma criança ou outra e eles recolhiam. Quando a ferrovia noroeste foi construída, entre os trabalhadores, haviam os bugreiros. E, com a proclamação da República, a orientação do governo muda, porque a República vem com as suas ideias positivistas, né? Então, os religiosos saem de cena e entram os militares. E, embora os religiosos ainda tenham uma ou outra atividade, eu gostaria de lembrar aqui o caso do Monsenhor Claro, que hoje é nome de rua em Bauru, que em 1901, maio de 1901, entrou na região com o objetivo de fazer contato com os caingangues, estava lá no Rio Feio, era um grupo de 9 pessoas, a maioria índios, já, digamos assim, aculturados, né? E eles sofreram um ataque e ele foi morto, né? O Padre Claro foi morto, só 3 sobreviveram. E depois que houve a pacificação dos caingangues, inclusive eles explicam por que eles atacaram o Monsenhor Claro. O grupo do missionário, né, eles estavam descendo o Rio Feio e eles deixavam as margens do rio presentes. Facão, colar, espelho, e deixaram uma arma, uma espingarda. Depois da pacificação, os índios explicaram que eles acompanhavam todo esse movimento sem ser vistos. Viviam na mata, sabiam como se disfarçar, né? E eles acompanhavam e eles iam olhando os presentes. E a garrucha, essa espingarda, eles não sabiam como ela funcionava, mas eles sabiam já que ela matava, né? Eles achavam que ela disparava sozinha. Então, eles acharam que aquele presente, na verdade, era uma armadilha que o padre tinha deixado para matar os índios. Então, eles resolveram atacar.
Em 1906, 1905, começa a construção da Noroeste, o primeiro trecho foi inaugurado em 1906. Aí a questão indígena se coloca muito forte, né? Por quê? Porque a ferrovia está entrando em território caingangue. E os índios atacam os trabalhadores, ou atacam ou se defendem, né? O território é deles. Há relatos de que eles atiram flechas nas locomotivas, eles atacam as estações ferroviárias, porque a Ferrovia Noroeste entrou em território que não tem cidade. Então as estações eram no meio da mata, e isso é muito interessante, né? Era um alvo fácil para o índio atacar. Então eles cortavam fio de telégrafo. Houve um momento em que o construtor, que é o Machado de Melo, ele disse que vai desistir da ferrovia. Agora, há uma outra versão também, que eles culpam os índios por isso, mas que na verdade as doenças que assolavam os trabalhadores, essas doenças características aí das matas, as febres, palúcias e tal, e que estava tendo muita doença, né? Muitos trabalhadores morriam, e ele acabava falando que eram os índios, né? Aí o governo resolve tomar a tarefa de dar um jeito na questão indígena. Foi criado o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, na verdade o nome é Serviço de Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais, que hoje é a FUNAI. Os militares que estavam à frente disso resolveram fazer um posto de atração, mas a dúvida era onde colocar esse posto de atração para tentar estabelecer o contato com os caingangues. E aí houve o ataque aos trabalhadores da ferrovia, na estação Hector Legru, onde hoje é Promissão, aí resolveram fazer um posto de atração ali. E esses pacificadores, conhecendo a região, eles chegaram à beira do rio Ribeirão dos Patos e eles viram caminhos que iam para um lado para o outro. E eles pensaram, bom, aqui passa muito o índio. Aí eles resolveram mudar o acampamento. Então o que eles fizeram? Isso foi em 1911. Aí eles desmataram uma área e deixaram só uma árvore. Deixaram uma árvore porque lá em cima da árvore eles colocaram um mirante. Fizeram uma espécie de um tablado onde ficaria um intérprete ali olhando como um espia, né, e fazendo mensagem. Aí eles fizeram plantação de milho, de feijão, fizeram vários ranchos e ficaram ali. E aí esse grupo de pacificadores, eles iam fazendo expedições às matas e eles encontravam ranchos, deixavam presentes nos ranchos. E nessas expedições iam os intérpretes. Eles trouxeram alguns intérpretes caingangues do Paraná, que já sabiam a língua. Veguimon, Caetu, Doentem, e também alguns que estavam escravizados, veja bem, numa fazenda na região, e entre eles a famosa Índia Vanuiri. E eles iam nas expedições e eles iam gritando na língua caingangue, algo assim: podem se aproximar, nós somos amigos, né? Não tenham medo. E eles iam gritando isso na língua caingangue. Ficaram ali meses, até que em março de 1912, dia 19 de março de 1912, apareceu o primeiro grupo, com o chefe e o grupo. O chefe é o chamado Recaquê. O primeiro Recaquê foi o Vauim, e ele chegou com o seu grupo, mas com um pequeno grupo. Ele deixou a maior parte do povo além do rio, do outro lado do rio, e deixando como aviso: olha, nós vamos lá, se acontecer algum problema e nós não voltarmos, vocês se internam na mata e vão embora. Mas aí a recepção foi assim, eles estavam esperando, né? E o grande nome dos pacificadores é o Manuel Silvino Bandeira de Melo, que acabou se tornando um grande amigo dos índios, e isso acabou custando o emprego dele, né? Porque ele se tornou um aliado incondicional dos índios. E aí houve essa primeira atração do primeiro grupo, porque os caingangues, eles não eram um grupo só, eles eram vários grupos, inclusive inimigos entre si. Então, cada grupo tinha desavenças com outros, e atraiu o primeiro, que é do Recaquê Vauim. E aí eles começaram a esse contato, e a partir disso os outros grupos foram sendo contatados e foram sendo pacificados. E eu gostaria de lembrar também um outro livro, o filho, esse Bandeira de Melo, depois ele levou a família para morar no posto de atração, a mulher e os filhos. E um desses filhos, quando já era de idade, escreveu a sua biografia, né? E ele conta isso aí. O livro se chama Entre Índios e Revoluções, ele chama Darcy Siciliano Bandeira de Melo. É muito interessante, ele contando, enquanto criança, como era o relacionamento com esses índios, né?
E também uma outra fonte é um relato do inspetor do Serviço de Proteção ao Índio, o Horta Bueno, e de um russo, Henrique Manizer, que passou um tempo no acampamento dos índios, né, entre dezembro de 1914 e janeiro de 1915. Então aí, a partir daí, os índios começam a ter esse contato e aí vão se criando as reservas. Hoje estão nas reservas de Icatu e Índia Vanuíri. Icatu fica em Braúna e a Índia Vanuíri fica no município de Arco-Íris. Mas o que ocorreu foi o decréscimo da população por conta das doenças, né? Por conta das doenças e obviamente, por conta dos maus tratos, por conta da matança, do massacre, né? Essa presença indígena, ela está muito marcante, inclusive no nome dos rios da nossa região. Então você tem rios aqui que lembram disso. O próprio Rio Batalha, né? Esse nome é muito forte, né? Ribeirão Iacri, que é uma das lideranças indígenas, Ribeirão dos Caingangues, Ribeirão da Emboscada. Então, a presença indígena, ela está muito forte na geografia da região, porque esses rios sinalizam que houve algum conflito ali, ou que houve alguma presença indígena ali. Qual é a relação dos índios com esses rios? Obviamente que é fundamental. Eles estabeleciam seus acampamentos maiores nos afluentes dos rios maiores, né? Então, os acampamentos ali, e eles, ou melhor, as suas aldeias nos afluentes, e faziam acampamentos provisórios à beira dos rios maiores. Então, era uma presença assim, forte, né? Uma relação muito forte deles e com a natureza e com os rios, né? Então, eles faziam esses aldeamentos e se deslocavam. Mas eles se deslocavam no interior daquilo que eles achavam seu território, que era uma área muito vasta, como eu falei, que ia entre o Tietê até o Paranapanema, né? Mas esses dois rios eram rios principais, Aguapeí Feio e o Rio do Peixe. Eu citei o trabalho do Robson Rodrigues, que fez um trabalho de arqueologia nessa região e ele recolheu cacos de cerâmica. E esses cacos de cerâmica tinham inclusive desenhos ainda e que eram com características que se assemelham aos que foram encontrados depois. Então, quais são as figuras características da região? Esses fazendeiros, sitiantes, roceiros, os bugreiros, os missionários, né, depois os militares com o Serviço de Proteção ao Índio e também os escravos. A escravidão africana ocorreu aqui em Bauru, embora a gente ache, mas quando Bauru começou, em 1896, 1º de agosto, já tinha ocorrido a abolição da escravidão. 1º de agosto de 1896 é uma data que a gente comemora a transferência da sede, né, de Fortaleza para Bauru. Mas lá a ocupação da região é muito anterior. Os povoadores que vinham do sul de Minas ou do Vale do Paraíba, Paulista e Fluminense, muitos vinham com seus escravos. Vinham com família, vinham com gado, vinham com seus escravos. Então nós tivemos a escravidão aqui na região. Então a presença da escravidão em Bauru, que é um assunto que não tem muita pesquisa, né, que não é um assunto muito explorado, mas ela mostra que nós também tivemos esse episódio na história do Brasil e a escravidão marcou a sociedade brasileira, né, até hoje. E a questão indígena é uma questão ainda muito atual, né, até por conta da exploração a que esses índios ainda estão sujeitos, suas terras sendo invadidas, né, a riqueza que as terras têm, a cobiça, né, dos não-índios sobre a sua terra. Bom, é isso, eu espero ter ajudado a entender o contexto da ocupação da região e convido vocês a assistirem os nossos vídeos e agradeço a participação nesse encontro. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da fala do professor Edson Fernandes, que é um profundo conhecedor de Bauru e região na passagem do século XIX para o século XX. Muito obrigado pela atenção e não se esqueçam de continuar assistindo os nossos vídeos e se inscrever no nosso canal para que a gente possa continuar esse serviço de instrução, de conhecimento e de amor a Bauru e a região que nós temos mostrado para vocês.